A Igreja vive desde ontem da missa vespertina, da instituição da Eucaristia, da Ceia do Senhor, este tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Trata-se do coração de todo o ano litúrgico. É certo que ao longo de todo o ano a Igreja celebra sempre, em cada circunstância, em cada momento, o mistério pascal de Cristo. A sua paixão, a sua morte, a sua descida à mansão dos mortos, a sua ressurreição, a sua glorificação e o dom do Espírito. Mas ao longo destes 3 dias, e por isso tríduo pascal assim chamado, a Igreja de alguma forma gasta mais tempo, gasta a sua atenção para que este mistério possa por nós ser celebrado de forma mais solene, de forma mais profunda e assim podermos nos alimentar e saborear as graças que cada momento, que cada circunstância, que cada mistério ou particularidade deste mistério tem para nos oferecer. Ontem celebramos a Ceia Santíssima, onde Jesus, reunido com os 12, oferece de forma ritual o seu corpo e o seu sangue, oferecendo-lhes pão e vinho. Nada mais é do que uma preparação ritual daquilo que a Igreja hoje celebra e vive nesta Sexta-feira Santa. Quando contemplamos o mistério da cruz do Senhor e ali vemos de facto corpo entregue, sangue derramado, naquele que contemplamos como nosso Redentor, trespassado e crucificado no madeiro da cruz. Ontem, a Igreja, depois de celebrar esta Ceia Santíssima, a recordação desta Ceia Santíssima, prolongou este momento celebrativo com a adoração eucarística. O corpo do Senhor consagrado, a Eucaristia consagrada e que servirá para nós hoje, que nos abstemos da celebração eucarística, mas que comungamos o corpo do Senhor, fazendo memória e atualizando este mesmo mistério de amor. O Senhor que se oferece e que continuamente continua a alimentar-nos e que quer ser saboreado por cada um de nós. É tão interessante e tão bonito se nos colocarmos de forma concreta e verdadeira diante da celebração que hoje nos ocupa o calendário litúrgico. De facto, olharmos para o tempo na liturgia é encontrarmos esta oportunidade salvífica, um hoje que transforma o nosso tempo e a nossa história. Não mais é do que um tempo cronológico, coordenado e ritmado pelo tempo do relógio, mas sim, um tempo chamado de Kairos, um tempo próprio onde o Senhor se aproxima, um tempo de oportunidade onde podemos de facto encontrar este mistério de Deus. E nesta Sexta-feira Santa não é diferente, porque ao dispormos-nos para celebrar o mistério da paixão do Senhor, ao dispormos-nos a celebrar e a adorar o crucificado, dispomos-nos a que seja o próprio tempo a interromper o curso dos nossos tempos ordinários para agora a nossa atenção, o nosso olhar e o nosso coração se focar profundamente e verdadeiramente num Deus oferecido, num Deus dado, num Deus que se gasta e que hoje contemplamos na cruz redentora no alto do Calvário. Olhemos para a organização da liturgia desta Sexta-feira Santa. Vemos, de facto, que, diferente ao que acontece noutros momentos e noutras celebrações, hoje a Igreja é introduzida na celebração, estando reunido o povo, sem cântico de entrada. À hora da morte do Senhor,
a Igreja em silêncio, com os ministros e os acólitos, percorrem a coxia da Igreja e prostram-se em silêncio diante do altar. Toda a celebração desta Sexta-feira Santa convida-nos de facto a este silêncio. Convida-nos a este espaço que não é a ausência de palavras, que não é a ausência de Deus, mas é de facto a disponibilidade e a disposição para que este silêncio, para que neste silêncio, aliás, seja o próprio Deus, aquele que contemplamos morto, mas que sabemos ressuscitado, seja Ele a falar e a penetrar o mais íntimo dos nossos corações. Este mesmo silêncio orante, que repetiremos em cada invocação, em cada prece da oração universal, hoje de forma mais prolongada e usando este elemento e esta estrutura própria dos inícios da Igreja, em que a Igreja, neste dia, nesta hora e diante da cruz do Senhor, recorda toda a globalidade da Igreja, porque o Calvário é este lugar onde todos os olhos se encontram, porque o Calvário é este lugar onde todos de facto nos podemos encontrar, ainda que o Senhor ali permaneça sozinho e apenas com Maria, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Magdala, como aliás escutamos na narração longuíssima do Evangelho deste dia. Contemplaremos e adoraremos o Senhor que diante de nós será apresentado na cruz. E ali, cantando os impropérios, seremos convidados a recordar estas queixas divinas do próprio Jesus na cruz, usando também e fazendo memória de outros momentos da história da salvação onde Deus foi respondendo de forma afirmativa às necessidades do povo de Israel. Porque quando o povo tinha fome, o Senhor deu-lhe o maná. Quando o povo tinha sede, o Senhor fez-lhes brotar água do rochedo. Quando o povo se revoltou contra o Senhor porque estava cansado de não mais chegar à terra prometida, Deus estabelece com eles a aliança. E isto vemos ao longo de todos os impropérios. E é a resposta da Igreja que celebra esta Sexta-feira Santa é beijar a cruz do Senhor. É prostrar-se a seus pés e, como ato de amor, como ato de louvor, como ato de adoração, de facto, adorar, beijar o Senhor cravado no madeiro da cruz. Olhamos para Jesus e contemplamo-lo crucificado neste dia, nesta hora, mas importa perceber que ainda que neste dia nós contemplemos a paixão do homem abandonado e maltratado, não estamos a honrar nem a adorar o morto, mas antes aquele que, morrendo, ressuscita vitorioso. Por isso hoje, ainda que a Igreja esteja despida de ornamentos, ainda que sejamos convidados ao jejum e à abstinência neste dia por amor ao Senhor Jesus, hoje não é um dia fúnebre. Hoje a Igreja não está de luto, mas antes a Igreja reconhece que esta hora, que este momento, que a contemplação do mistério da cruz são, por excelência, o trono, o tálamo e o altar, onde o Senhor, o nosso divino Rei, o nosso divino Esposo e o nosso sumo e eterno sacerdote se oferecem pela humanidade. E só ali, e colocando os nossos olhares na cruz do Senhor, entenderemos que aquela cruz, este mistério celebrado pela Igreja, contemplando o Senhor crucificado, nos faz reconhecer que aquela árvore não é um instrumento de morte, mas que aquela árvore é um instrumento de vida. Dali brota a vida, porque dali o Salvador nos oferece a sua vida.
Basta olharmos para o relato do Evangelho e vermos como, a certa altura, para confirmar que Jesus estava verdadeiramente morto, o centurião vai ferir o lado de Jesus e dali sai sangue e água. E o que é este sangue e água, senão esta visão, esta nascente de onde brotam os sacramentos? Porque sim, da cruz de Jesus, do seu mistério pascal, do seu mistério de amor, da sua vida doada, entregue e gasta por cada um de nós, por mim e por ti, o Senhor faz brotar os sacramentos para que hoje, na liturgia que estamos a viver, na circunstância atual por que estamos a passar, nós possamos continuar ao longo dos séculos a ser tocados pelo dom do amor, a sermos tocados pela vida de Deus, que encarna, que assume a nossa história e que assume até este momento derradeiro, que é a morte. Voltemos ao Calvário, onde ali o Senhor, entre dois salteadores, entre dois ladrões, é crucificado e onde acaba por morrer. Com Maria, com o discípulo amado, com a mulher de Cleófas, com Maria Madalena, somos convidados nesta Sexta-feira Santa a estar assim, aos pés da cruz de Jesus. Estarmos a contemplar a pobreza de Cristo. Sim, contemplamos Cristo verdadeiramente pobre. Porque ainda que a cruz seja sinal de vida, esta cruz que sinaliza a vida de Deus, sinaliza um Deus que a única coisa que quer oferecer à humanidade que contempla o seu amor, que contempla a sua cruz, é a sua vida entregue. É a nossa salvação. E por isso, colocarmos-nos aos pés da cruz de Jesus é deixarmos-nos enriquecer pela sua pobreza. Sim, como dizia São Paulo há uns dias na liturgia do terceiro domingo da Quaresma, ainda que isto seja loucura para judeus, para os gentios, é muito maior que a sabedoria do homem. E ainda que isto pareça fragilidade do próprio Deus, porque o contemplamos morto e trespassado, isto é maior que o próprio homem. Contemplar a pobreza de Deus, contemplarmos Cristo pobre no madeiro da cruz, é reconhecermos como só dele e só a partir dele nós de facto podemos viver. Contemplarmos a pobreza de Cristo, na pobreza daqueles que também estão a contemplar esta hora derradeira, é reconhecermos a necessidade que nós temos de que os nossos espaços vazios, de que os nossos silêncios, de que a nossa vida seja preenchida por aquilo que realmente é necessário. A vida de Cristo, a vida de Deus, a intimidade com o Senhor Jesus. O nosso Mestre morre, de facto, como pobre. Aos pés da cruz encontramos a Virgem Maria, a Senhora das Dores. E, de facto, vemos cumprido aquilo que, logo no início, Simeão anuncia e profetiza quando a encontra naquele dia no Templo de Jerusalém, quando ela se prepara para apresentar o seu filho de acordo com as prescrições da lei judaica. Uma espada trespassará a tua alma. Quão doloroso estará o coração da Virgem Maria. Quão doloroso estará o seu espírito ao ver o seu Filho único, aquele que lhe havia sido dado pelo próprio Deus, agora ali, pobre, humilhado, maltratado, arruinado. E a mãe permanece de forma vertical
junto à cruz. Ali encontramos de facto o sentido da Igreja, o sentido daquilo que somos convidados a viver nesta Sexta-feira Santa. Não a fugirmos da cruz de Jesus, como todos os outros discípulos o fizeram, mas antes a deixarmos-nos colocar com a intenção, com o modelo, com o entusiasmo e também com a dor da Virgem Maria ali, diante da cruz, reconhecendo que só da cruz, só do seu mistério pascal, a Igreja pode nascer, a Igreja pode viver, a Igreja se pode alimentar. Não podemos ser cristãos sem fazermos a experiência do mistério pascal de Cristo. Não podemos ser cristãos sem deixarmos que este silêncio que inunda e que invade o Calvário faça parte da nossa vida. Não podemos ser cristãos sem deixarmos que a Mãe do Céu seja para nós modelo da atitude que a Igreja deve viver diante do sofrimento, diante das tribulações, diante das perseguições. Na cruz, o Senhor Jesus dá-nos a última palavra. Na cruz, o Senhor dá-nos o sentido. Na cruz, o Senhor ajuda-nos a encontrar o verdadeiro sentido da Igreja. E por isso, vemos Jesus que do alto da cruz e antes de entregar o Espírito ao Pai, entrega a Mãe ao discípulo amado. Para que seja o discípulo amado também a velar, a cuidar da Mãe. E entrega o discípulo amado aos cuidados e à ternura da Mãe. Para que seja a Mãe a cuidar de todos os seus filhos. Se ainda nos restam dúvidas, hoje, ao celebrarmos o mistério da cruz e ao contemplarmos o sacrifício do nosso Deus, reconhecemos de facto que até naquele momento derradeiro, mesmo antes de entregar o Espírito ao Pai, Jesus não deixa a sua Igreja, não deixa aqueles que Ele ama à mercê da sua sorte. Mas antes, entrega-os para que se reúnam, para que se congreguem, para que se amem, para que uns com os outros possam caminhar em direção à Jerusalém Celeste. Jesus não o faz apenas motivado pelos laços de família. Aliás, recordamos noutro passo do Evangelho, quando Maria e alguns dos seus irmãos querem ver Jesus. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E esta Igreja que é chamada hoje, neste tempo, a estar diante da cruz, a contemplar, a adorar e a beijar o Senhor crucificado. Aquela que aprende da Mãe do Céu a dizer sim e a fazer da sua vida uma total disponibilidade para o serviço do Senhor. Se a Igreja não se descobre disponível para amar o Senhor, se a Igreja foge diante dos acidentes, diante das tribulações, diante da zombaria, então o que estaria Maria naquela hora a fazer diante da cruz? Qual seria o sentido de Jesus ao entregar ao discípulo amado a sua amada Mãe? Mas quando contemplamos este homem trespassado de dores, este nosso Deus crucificado, e quando recordamos aquelas palavras que também escutámos no Evangelho: eis o homem, no pretório de Pilatos, nós reconhecemos como que aquele que está totalmente desfigurado, sem aparência humana, sem rosto humano, é aquele que assume de forma intencionadamente livre e espontânea
a morte que deve sofrer, porque Ele vive para aquela hora. Não podemos olhar para a vida de Jesus e para o mistério da cruz como um acaso, como um fracasso do nosso Deus. Não. Deus vive. Deus encarna para entrar naquela hora, para nos levar àquela hora, para nos fazer encontrar com Maria, o discípulo amado, e as poucas mulheres que ali se encontram, para ali entendermos que a nossa vida brota do mistério da cruz, que a nossa vida necessita do mistério da cruz. E sim, aquele que está desfigurado, trespassado e humilhado, é o mesmo que depois, 8 dias da Páscoa, será reconhecido por Tomé como o Senhor e Deus da sua vida. Se por um lado hoje contemplamos Jesus desfigurado por causa da nossa fragilidade, por causa do nosso pecado, por causa da nossa vida, vê-lo-emos daqui a 8 dias, naquela alegria pascal, diante dos discípulos, a ser reconhecido como Deus e como Senhor. Mas este dia, e como vimos no início da nossa meditação, também vive deste silêncio. E aos pés da cruz de Jesus, o silêncio é triunfal. Quando acompanhamos ao longo de todo o Evangelho, muita gente que, criticando Jesus, apontando-lhe o dedo, acusando de blasfémia, preenchia com sons, preenchia com ruídos as acusações e a própria figura de Jesus. E ao longo de todo este processo, Jesus permanece em silêncio. Jesus não deseja defender-se. Jesus não entra em diálogo com aqueles que o acusam. Prefere o silêncio. E preenche estes espaços, preenche este momento, oferecendo-se totalmente, estendendo os seus braços na cruz, sinalizando a grande palavra que havia de ser dada a toda a humanidade, quando o Verbo se faz carne por causa de cada um de nós e que se chama amor. Deus responde com gestos às palavras e às zombarias do homem. Caríssimos irmãos, procuremos hoje contemplar a cruz de Jesus, em casa, na igreja, na celebração em que vamos participar ou já participamos. Procuremos centrar o nosso olhar e o nosso coração na cruz de Jesus, naquele mistério de amor. Deixemos-nos envolver pelo silêncio que se estendeu no Calvário. Deixemos-nos envolver pela solidão que se abatia também no Calvário. Jesus, ali, sozinho e em silêncio, que continua a querer ser contemplado e adorado por cada um de nós. Ele é triunfador, porque vivendo o seu sofrimento, ajuda-nos a triunfar. Ajuda-nos a encontrar o sentido da nossa dor, o sentido da nossa miséria e o sentido dos nossos medos. E que a presença serena de Maria e a fidelidade do discípulo amado estimulem, de facto, a nossa vontade para, agarrados à cruz e por ela verdadeiramente tomados, possamos, ao nascer do primeiro dia da semana, ao surgir a aurora do novo dia, a alegria do anúncio do ressuscitado, porque aquele que contemplamos no trono, no tálamo e no altar, o Senhor como Cordeiro imolado, será aquele que na manhã de Páscoa o contemplaremos verdadeiramente vivo e ressuscitado para a nossa alegria. Uma santa e feliz Sexta-feira Santa.